Olá, queridos corredores, atletas e amadores profissionais, inclusive. Estamos aqui em mais um podcast, hoje com a doutora Thaís Fürst, nutricionista, e também contamos com a presença do Gladson Barbosa, pentacampeão brasileiro dos 3.000 metros com obstáculos, e a embaixadora da Chip Run, Mônica Garcia. Por favor, vamos mais uma vez iniciar um podcast com a palavra Gladson Barbosa. Por favor, Gladson. Bom, boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E hoje estamos sendo presenteados aí com, podemos dizer aí que a nossa referência, né, da nutrição esportiva em Ribeirão Preto. E legal, acho que vamos ter uma aula, né, esse assunto tão interessante e que de tamanha importância não só para performance, mas para performance esportiva, mas para a saúde das pessoas. Né? Então, Mônica, faça as honras aí com a nossa convidada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Leandro, Gladson. Ô, Thaís, bem-vinda. Obrigada, viu? E eu gostaria de saber de você. Quem você é, o que você faz, seu trabalho. Sei que é corredora também. Então, por favor, fale pra gente e para quem está ouvindo, quem é você? Olá, boa tarde. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite, Leandro, Gladson, Mônica. É uma honra participar desse podcast com vocês. Agradeço muito a oportunidade. Eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição esportiva, trabalho já com isso há bastante tempo, né? Trabalho junto com o Leandro já há algum tempo e... Enfim, eu sou corredora também, né? Já fiz maratona, tenho bastante experiência, já corro há um tempo, já fiz várias provas de meia, faço várias provinhas por aí também, essas regionais, né? E correr faz parte da minha vida já é uma coisa que está incorporada e uma vez que você coloca o tênis e sai, sente quando você termina o treino e sente aquela endorfina, aquela sensação de ter terminado um treino, principalmente aqueles mais difíceis, né? É uma sensação muito boa, então a gente não consegue parar nunca mais, né? Tá certo. Além das corridas, também tem a bicicleta que você anda também de vez em quando. É verdade. Ainda tem esse. Porque às vezes eu tô cansada da corrida, eu vou pedalar um pouquinho. Ô, Thaís, tem muita gente que começa a correr, né? E pensa que corrida é sair correndo, né? Aí procura uma assessoria, procura fortalecimento. E precisa comprar um relógio, né? E depois vem nutrição, né? E tem pessoas que não sabem o que é um nutricionista, né? Então, o que faz um nutricionista esportivo? Olha, nutrição esportiva na verdade, nutrição em si é essencial, porque sempre tem questões clínicas, então, de repente, alguma doença crônica, hipercolesterolemia ou hipertensão, ou então, às vezes, a pessoa não tem nenhum tipo de doença crônica, mas, às vezes, a alimentação não está adequada, né? E todo mundo fala assim, não, eu sei o que tem que fazer, é só parar de comer. Às vezes, muitas pessoas que querem perder peso e começam a correr com esse objetivo, falam, não, aí fica com medo de comer, principalmente o carboidrato, né? E as pessoas acabam se perdendo nesse meio. Eu recebo muitas pessoas no consultório que falam assim, não, mas eu não sei exatamente o que comer antes ou depois. Ou então as pessoas não conseguem cumprir a planilha prescrita por falta de energia, né? Tem certa dificuldade. E a nutrição ajuda a equilibrar, né? Faz uma avaliação. Então, tem o diagnóstico nutricional, a gente avalia exames bioquímicos, composição corporal, os hábitos, preferências, às vezes crenças, né? Tem muitas pessoas que têm religiões que não permitem alguns alimentos. E tudo isso tem que ser equilibrado e entrar numa prescrição, num planejamento nutricional que atenda às demandas nutricionais daquela pessoa para conseguir ter os objetivos que ela tem no treino, né? Perfeito. Sem se lesionar, sem faltar energia, tudo isso. Perfeito, E alguns vícios também que são muito comuns com os pacientes que procuram você. Alguns hábitos alimentares que remontam a alguns aspectos culturais, por exemplo. É verdade. De Minas?
Pode ser. Os meninos gostam de pão de queijo, por exemplo. Isso pode não ser exatamente o mais adequado para quem pretende ter um bom desempenho em corridas ou até perder peso, por exemplo. Esse é um excelente exemplo. O Leandro, na primeira vez que ele veio, que ele passou por uma consulta comigo, ele comia quantos pães de queijo? Eu acho que foi melhor não falar, né? Exatamente quantos, mas eram vários. Havia o ato alimentar. Acho que era em torno de uns 30 pães de queijo por Uns dia. 10 por dia. Ele comia pão de queijo antes do treino, após No o treino, lanche. no lanche da tarde. Ele só comia pão de queijo. Sobremesa. Isso é uma questão muito importante e interessante, porque ele estava com o peso adequado, né? Olhando e fazendo toda a avaliação, ele não estava ganhando nem perdendo peso, então a ingestão calórica dele estava adequada. No entanto, a distribuição dos macronutrientes e a distribuição e o valor nutricional que ele estava ingerindo não estava atendendo à necessidade dele, principalmente de micronutrientes, quando a gente pensa em vitaminas e minerais e outros compostos bioativos que contém nos alimentos, fica desequilibrado, né? Fica em déficit e pode gerar uma desnutrição por micronutrientes. Isso faz muita diferença na performance, né? Porque pão de queijo é gostoso, então mata a fome. Com café, melhor ainda. Com cafezinho. Faz parte da nossa cultura brasileira, né? A gente, e cultura regional. Aqui nessa região, né, a gente come muito pão de queijo. E atende também. Você comer uma coisa que você gosta, que faz parte da sua cultura, é como se fosse um abraço. Né? Você está com fome, aí você fala, nossa, que delícia, um pãozinho de queijo. Prazeroso, né? É prazeroso. E não tendo mudanças no peso corporal e também você não consegue associar que pode estar faltando uma carência, pode estar com uma carência nutricional, né? E acaba que depois você muda a sua percepção com aquele alimento, né? Não que ele deixe de ser gostoso, de ser prazeroso, mas não é tão fundamental assim, é? Não é. Então, acaba havendo a necessidade de uma mudança de hábito alimentar, daí a importância de um nutricionista para readequar essa alimentação, né? Reduzir um pouco o que está em excesso, melhorar um pouquinho o que está em déficit e assim por diante, com acompanhamento de um profissional. Fala um pouco para a gente, para quem te procura para perder peso e conciliar isso também com a prática de algum esporte. Que é um tema delicado, né? Tem, assim, às vezes as pessoas querem mudar o estilo de vida, né? Percebem que estão muito sedentárias e começam a correr, porque correr, né, Gladson, é o esporte mais democrático que existe, né? O menos burocrático. Isso. Não, exatamente. A corrida, na sua origem, você não precisa, na verdade, nem de um tênis, né? Porque o ser humano ele não nasce calçado. Então, ele é bem democrático e abrangente. Então, é fácil acesso. Mas conforme você vai comprando um tênis, você vai comprando um relógio, marcando viagens, aí você começa a precisar de orientação, né? Aí a nutrição, eu acho que ela é imprescindível. E aí as pessoas começam a correr e aí tem, como a gente falou, uma inadequação do aporte energético. Então, principalmente as pessoas que querem emagrecer, têm medo de comer. Né? Então, a pessoa não sabe, quer correr em jejum, ou então só come proteína, fica só na carne, whey protein, creatina e BCAA, e vai só na proteína, ou então frango, né? Frango, ovo e frango. Ovo, frango, whey protein, creatina e BCAA. De frango, ovo e frango. As pessoas ficam com medo de comer. E não tem o resultado esperado, aí começa a ter lesão, porque não tem uma recuperação adequada. Atrapalha a perda de peso, porque o organismo não consegue entender o que está acontecendo, né? Sabe que é uma loucura. Mas sabe que alguma coisa está acontecendo. Saber exatamente o que está acontecendo não dá, né? E isso é muito prejudicial. Então, a nutrição ajuda nisso, né? Trazer esse equilíbrio, ensinar. Eu gosto muito de explicar o porquê de cada passo do processo. Então, eu não faço simplesmente, olha, a partir de hoje você não vai mais comer pão de queijo. 10 pães de queijo no seu pré-treino, por exemplo. Eu falo, não, vamos mudar por isso, isso e isso.
explico, às vezes, a depender do nível de interesse da pessoa, também o que vai acontecer no corpo dela e o porquê das mudanças. E normalmente as pessoas acabam acatando, porque entendem e conseguem enxergar e sentir o benefício. Né, do benefício. É muito interessante, né? Sentir o benefício da mudança e entender claramente que é necessário mudar o hábito e colher um resultado melhor em relação a isso. Tanto para perda de peso, ou até para ganho de peso, conforme o caso também, porque não, né? Acontece. E ter melhor desempenho nas corridas e algum outro esporte também. E fala um pouco para nós do que você teve de experiência particular nos seus esportes que você pratica com relação à nutrição. O que você, por exemplo, fazia, viu que precisava mudar, mudou e depois conseguiu melhor desempenho. Olha, agora, enfim. Santo de casa faz milagre? Então, a pergunta é exatamente essa. O seu santo está na sua casa, faz milagre para você? Conta pra gente. Então, de um modo geral, eu não sou uma nutricionista restritiva, assim. Eu só faço aquelas restrições que são realmente necessárias. No caso de alguma doença, alguma questão clínica que precisa de uma restrição e outra. Como eu não tenho muitos problemas, assim, eu como de tudo. Eu falo, tem espaço para todos os alimentos numa alimentação saudável. E uma alimentação saudável contempla também a cultura, né? Então, às vezes, a pessoa ama comer algum alimento que não necessariamente é saudável, mas faz parte daquela cultura. Você, que é espanhola, Sim, né? do Tem Mediterrâneo, alimentos. Nossa. Adoro, Aliás, né? é a melhor alimentação do mundo, Peixe, né? tudo grelhado, as Ramon. verduras, Ramon Serrano, claro. Já não é tão saudável, mas é um mas excelente exemplo. O Ramon, ele já não o é tão Ramon tem saudável. que comer escondido do nutricionista, né? Não, então aí que tá. Adorei. Você não precisa comer todos os dias, Isso. né? Mas você pode incluir na sua Sim. alimentação ocasionalmente, né? E não ficar com vontade. Sim. Então, eu não tenho muitas questões, assim, em relação a... Nossa, eu preciso parar de comer isso, então eu preciso comer mais isso. A não ser na época da maratona, que aumenta muito o volume do treino, né? Então, quando eu estava no pico do ciclo, tinha que comer muito mais. E eu não tenho esse hábito. Então, eu tive que aprender a comer um volume maior. E sentia fome para isso. Só que entender tudo isso, para mim, foi um pouco difícil nessa época. E acho que foi uma mudança importante que eu precisei fazer. Nem tinha refletido sobre isso. Uma adaptação necessária. Foi bem importante. Eu fiquei um pouco perdida no início, mas aí depois que eu entendi tudo, eu falei, não, calma. Eu preciso calcular minha dieta, fazer tudo isso. E aí deu tudo certo. Parabéns. Mas foi uma mudança. Não, legal. E a nutrição, né? A nutrição... Se eu me corrija se eu estiver errado, a nutrição está ligada a você reorganizar a alimentação. E aí você precisa de alguém para te ajudar a pensar nisso. Mas, hoje em dia, a nutrição ela passa pela suplementação, né? Sim. Pensando na questão esportiva e até para a saúde mesmo. Antes disso, então, já que eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre suplemento, eu gostaria de falar da New Nutrition, que é a nossa parceira aqui do podcast, foi patrocinadora no evento que nós fizemos, no Cross Country, né? Primeiro Cross Country Ribeirão Preto. Né? A New Nutrition, o slogan dele é nutrição para todos, né? Nutrição de qualidade, e é uma empresa que tem a sua fábrica aqui em Ribeirão Preto. Né? Então, olha que privilégio nosso ter uma fábrica de nutrição em Ribeirão Preto, que a gente pode conversar com o proprietário, saber a procedência, né? Então, e agradecer aí o apoio. E o patrocínio também. E patrocínio, com certeza. Thaís, nós falamos só de comida até agora. Ramon, ovo, galinha, né? Pão de queijo. Pão de queijo. Né? Quando que começa o suplemento na vida de um atleta? É na hora... Porque assim, vou falar, às vezes o atleta chega... Teve um caso bem legal uma vez em São Paulo. Comecei a treinar um atleta, ele chegou para mim e falou assim... eu quero saber quanto que é para treinar, como que você trabalha. Eu falei para ele, falou, beleza. Ele falou assim, e sobre suplemento? Aí eu falei, não vendo suplemento, não. Não, mas o que eu tomo? Vem cá. Aí ele me levou e abriu o porta-malas, metia um monte de suplemento no porta-malas, o carro dele. Ele não tinha nem começado a treinar direito ainda. Mas já tinha... Eu falei, fecha o porta-malas e vamos treinar. E depois você vai falar com o nutricionista, né? Então, assim, que horas que é o melhor momento de começar a pensar nisso? Porque as pessoas acham que, assim, vai tomar o suplemento e vai virar o super-homem, né?
E eu não sei bem como que funciona, assim. Você podia explicar pra gente, assim, esse processo? É um universo, né? Tem muitos suplementos, muitos são essenciais e muitos não, né? Então, assim, depende muito da necessidade. Então, tem alguns suplementos que, por exemplo, whey protein. As pessoas acham que começou a treinar, tem que tomar whey. Ah, mas eu não vou tomar whey, às vezes eu nem coloco na dieta. Ah, mas não tem whey na dieta. Então, mas é que para você realmente não tem necessidade. Com a alimentação a gente já conseguiu atingir a sua demanda proteica. Ah, tá, mas aí eu percebo que a pessoa fica frustrada, às vezes eu até tiro um pouco do alimento para incluir o suplemento, porque tem essa questão... O efeito placebo, né? O efeito placebo. A pessoa quer estar envolvida naquele universo, Ele né? quer comprar o whey protein. Quer comprar o whey protein, quer tomar creatina. E alguns suplementos realmente fazem muito sentido, como o caso da creatina, que é benéfica na maioria dos casos. Ômega 3 é um suplemento também que eu costumo trabalhar bastante. Algumas vitaminas e minerais, né, para quem é corredor. Depende muito da necessidade. Tem pessoas que têm demandas... Quer dizer, todo mundo tem uma demanda diferente, né? Então, não tem nada que seja assim geral. A não ser o gel de carboidrato, né? Que todo mundo que corre longas distâncias acaba ingerindo em algum momento. A questão da suplementação, ela, como eu falei, depende muito. Então, tem muita gente que acredita e quer dar todos os créditos à suplementação e não quer cuidar da alimentação. E não adianta. Trocar os hábitos, né? A gente porque precisa... o próprio nome diz, ele vai suprir uma falta, o suplemento, né? Mas se a dieta tá legal... Mas né? Tem os nutracéticos, né? Que são aqueles Sim. derivados da alimentação que nem precisaria, né? Às vezes, se sua alimentação é completa, né? Hoje em dia, com a vida corrida, né? É muito difícil a gente ter tempo para e ter alimento disponível, por exemplo, nas refeições intermediárias. Então, muitas vezes, o suplemento faz muito sentido nessa hora. Então, tem whey protein, por exemplo, é um suplemento que acaba entrando bastante nas refeições intermediárias pela facilidade. A pessoa está num trabalho, está no escritório, está na rua. Tem muita gente que trabalha e em trânsito, né? O whey protein faz sentido. Muito mais fácil você levar uma dose de whey, mais prático, acrescentar água, do que fazer várias marmitas. Tem pessoas que preferem, tem pessoas que têm disponibilidade, outras não. Então, depende muito do caso. Sim, é uma proteína... uma das melhores que tem em termos de valor biológico, me corrija se estiver errado, né? Então, é um suplemento que substitui ali uma proteína no momento que você não pode ter uma proteína de qualidade, então faz todo sentido, né? Entra como alimento, né? Ele é um suplemento que, na verdade, alguns pacientes falam, nossa, mas custa caro. Eu falo, então, se você comparar com 1 quilo da carne, que você vai, né? O suplemento vai durar um mês, né? Você tem que olhar como um alimento e não como um suplemento, porque suplemento acaba tendo, né, às vezes, essa visão superficial que, poderia não ter, né? Então, depende muito. E não tem como fugir do suplemento, né? Por exemplo, para a pessoa atingir um scoop de whey protein comendo ovo, aproximadamente quantos ovos ele precisaria, mais ou menos? Um scoopzinho lá de whey. Quantos ovos, assim, em termos de gramas de proteína? Então, essa é uma conta que, justamente, o ovo, não tem só proteína, ele tem bastante gordura. Eu queria chegar. O valor calórico... Albúmina, né? Claro. O valor calórico acaba sendo muito maior do ovo. É aí que entra o raciocínio da individualização, entendeu? Porque... tem pessoas que gostam de mastigar, tem pessoas que não, né? Para você atingir valor proteico numa refeição, com whey é muito mais fácil. Com ovo, a gente tem que colocar ovo, às vezes... vamos colocar, então, 2 ovos e 2 claras. Depende muito da demanda proteica ali. A pessoa fala, não, mas eu vou jogar fora a gema. Eu falo, não, então compra a clara desidratada. Mas aí eu não gosto. É sempre, entendeu? A gente tem que ficar negociando. Uma briga, né? É uma briga. Aí não consegue comer só ovo, aí vai pôr um azeitezinho, vai pôr um pouquinho de sal e vai aumentando, né, a quantidade de calórica ali do alimento. Né? Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque as pessoas, como você disse, as pessoas acham que é caro. Né? Se você for fazer o cálculo
do trabalho que você tem para fazer, o tanto de ovo que você tem que comer. No final, acaba mais caro você ficar comendo uma coisa alternativa do que, no final do mês, do que um pacote de whey protein, né? Porque hoje existe no mercado suplementos de proteína, whey protein, com valores bem acessíveis e de marcas conceituadas, não é verdade? Por que eu te falo isso? Porque existem muitos mitos, né? Antigamente via lá o Schwarzenegger comendo ovo cru no meio do treino lá e tal. E eu acho que assim, porque assim, eu sou da performance e eu quero um esporte grande. Mas enquanto nós não olharmos para o esporte de maneira correta, né? E pegar esses paradigmas e deixar eles de lado, e pegar o profissional que está nos orientando e confiar no que ele está falando, a gente vai continuar, né, patinando e achando que nós vamos reinventar a roda, né? E eu acho que é uma dificuldade muito grande quando chega lá um paciente para você já com a receita dele pronta, né? Existe isso? Nossa. Um autodidata. Chega lá com tudo pronto. Eu vim aqui só para confirmar. Eu já sei. Eu vim não aqui queria porque te falar o que você vai fazer para mim, tá? Confirma eu pra vim mim. aqui porque eu queria uma dieta cetogênica. Eu falei, então. Isso acontece com uma certa frequência. E o que é interessante, nós temos que valorizar os profissionais, porque ter uma profissional como você em Ribeirão Preto, eu acho que deveria ter centenas na cidade de esporte, mas eu entendo por que não tem, porque conhecimento, ele é difícil, você tem que sair da sua zona de conforto para adquirir, porque qualquer conhecimento você pega o celular, mas o conhecimento de verdade você tem que ir atrás dele, né? E tem uma frase que diz o seguinte: se você acha caro o conhecimento, arrisca a ignorância. Né? Então, eu pontuo isso porque ter uma profissional como você na cidade, tá? É raríssimo. E para quem tem um real desejo de evoluir, precisa de ter profissionais como você. Sabe? E os outros profissionais que não entendem disso, eu acho que eles têm que ir atrás, né? De se desenvolver, buscar os conhecimentos. E aí... Então, deixo aqui os parabéns, seu trabalho, admiro muito. Tô até envergonhada. Não, de verdade. Nossa, de verdade. Eu tenho alunos de outras assessorias que falam o seu trabalho, alunos da assessoria que falam o seu trabalho. E eu sempre fui muito apaixonado por nutrição durante a minha carreira. Porque desde muito cedo eu entendi que a tríade do sucesso no esporte é treino, alimentação e descanso. Saiu disso, é conversa fiada, é verdade. Eu falo sempre, é treinar. Isso é conversa fiada. Então, eu me envolvi muito cedo com essa questão de entender os alimentos, tudo. E eu sou da época que eu tomava proteinato de sódio e maltodextrina sem sabor. Estou bem velho, né? Porque não achava outra coisa para se tomar. Eu fui o primeiro atleta de Ribeirão Preto a tomar esses aminoácidos aí, né? De cadeia ramificada. E aí, fala assim pra gente, como que você vê essa transformação da inserção da nutrição na alimentação, né? Existe muita resistência ainda. Como que é o seu olhar em relação a isso? A aceitação hoje do suplemento, porque não adianta, a gente que resultado, o suplemento ele faz parte da realidade do dia a dia, né? Fala um pouco pra gente aí, o que você acha dessa inserção da suplementação na alimentação dos atletas, das pessoas do dia a dia? Bom, primeiro, muito obrigada, viu, por tudo isso que você falou. Ficou de surpresa aqui. Sim, como você falou, conhecimento é tudo e a gente tem que estar sempre... Quem trabalha na área da saúde, e até você que trabalha com esporte também, tem que estar sempre buscando se atualizar, porque os artigos vão sendo publicados e a gente tem que ficar atrás do conhecimento, né? Então, não dá para ficar para trás, né? Eu quero dizer que eu sou um grande crítico da nutrição. Tá? Eu sou um grande crítico porque eu acho que nós precisamos de cuidar bem dos nossos alunos. Eu falo que a nutrição ela é essencial. É muito mais fácil você pegar um atleta ou um aluno que está querendo evoluir na corrida ou começando a correr e está determinado e treina todos os dias. A pessoa, então, foi lá, fez 1 hora de treino todos os dias e manter essa determinação, esse engajamento. Na alimentação, muitas vezes a pessoa não enxerga
que é a alimentação que vai dar condição dele manter essa... Combustível, né? Isso, porque se você não tiver uma nutrição adequada, você não vai ter uma recuperação, você não vai ter substrato disponível para a sua próxima sessão de treino. E o sono, a mesma coisa. Se você não descansar, você não vai estar bem regenerado, você não vai estar bem no seu próximo treino. Né? Então, é a tríade mesmo. Treino, alimentação e descanso. E a alimentação vai fornecer substrato para o seu corpo reagir, para o seu corpo continuar funcionando. Eu falo que o corpo é como se fosse uma fábrica, uma linha de produção. Tem que entrar matéria-prima para sair o produto final. O produto final, que é performance, ou estética, ou emagrecimento, ou fortalecimento, ganho de massa muscular, depende muito do objetivo da pessoa. Então, se ela quer esse objetivo, se ela tem esse objetivo, tem que cuidar muito do que está entrando. Porque senão, você nunca vai conseguir chegar onde você está desejando. Né? E é a alimentação a matéria-prima. O que é o alimento? O alimento... A gente come, porque a gente tem fome, que é fisiológica a fome. A fome é algo que a gente não controla. Tem muita gente que acha que controla a fome, né? Mas não controla. Você não controla a fome, você não controla sono, você simplesmente entende. Se você controlar a fome, já o seu amigo do lado começa a sentir o cheiro de acetona ali, né? Uma cetose que é instaurada ali, né? Então, mas isso não é nem controle da fome. Você ignora os sinais de fome. Tá E o corpo né? responde, né? Isso. Fala, ó, tem que comer, meu amigo. Né? Ele responde. Isso pode até ser uma estratégia em algum momento. Sim, sim. Né? E pode ser muito bem-vinda em algum momento. Sim, com certeza. Né? Mas ignorar a fome achando que, não, eu sou mais forte, eu resisto à minha fome. Aí depois a próxima vez que você tiver contato com o alimento, você vai comer como se não houvesse amanhã. Sim. E nunca serão os alimentos que você comeria se você tivesse controlado assim, eu digo, tivesse em equilíbrio, né? Então, não existe isso. E a alimentação é essencial para isso. A sua pergunta foi sobre a suplementação, isso, né? Sobre esse processo, como eu disse, né? Eu sou da época que a maltodextrina não tinha sabor. Então. Era pura. Era aquilo, aquilo é horrível, aquilo lá. Né? E houve uma transformação. Assim, acompanhando essa aceitação, você vê assim, que foi positivo ou banalizou muito. É nesse sentido, assim, você acha que já existe um equilíbrio entre alimentação e suplementação? Porque chegou um momento que o pessoal deixou de comer e começou a suplementar. Sim. Né? Aí chegou outro momento que aí ninguém queria mais suplemento e voltou a comer. É a história do ovo. Uma hora ele mata, uma hora ele salva. É modismo, né? Você acha que hoje já existe um equilíbrio? As pessoas já entendem bem essa questão do suplemento, alimentação, para o dia a dia, para os treinos? Mais ou menos. Tem muitas pessoas que não entendem muito essa relação, né? Mas eu acho que essa variedade de suplementos que a gente tem hoje em dia é super bem-vinda. Né? E a indústria está cada vez... A qualidade melhorou muito, né? Nossa, suplementos, muito, né? Muito. Mesmo o sabor de whey. Sim. Antigamente o whey era só chocolate, morango e baunilha, né? É verdade. Agora tem uma infinidade de sabores e a qualidade está cada vez melhor. Ingredientes naturais que o pessoal está colocando nas fórmulas. Sim. Então, isso faz muita diferença até para o funcionamento metabólico, né? Então... Sim. Thaís, eu noto que quando você prescreve um novo plano de nutrição, uma alteração no humor. O que fazer? Comer um pão de queijo. Depende do momento, né? O que dizer a respeito dos alimentos... Perdão, o que dizer a respeito da alteração do humor em relação aos alimentos? Né? Se eu me sentir mal-humorado, posso comer tal coisa? Ou tal coisa que me deixa mal-humorado? Ou devo retirar do meu plano de nutrição? Ele deve estar falando porque ele está numa fase de restrição. Nossa, agora. Até os cães lá em casa estão apanhando, viu? A época que ele estava no ciclo, que estava comendo bastante, não tinha essa pergunta. Feliz, né? Estava feliz e não sabia. Muito feliz. Boa pergunta, Leandro. Eu vou então pegar uma carona. Seria um processo de... para no futuro ter uma sobrecarga dos estoques energéticos ou essa restrição de momento agora ou não tem nada a ver? Que na verdade ele... Desculpa a minha ignorância. Tá? Não, imagina. É que é um momento que nós conversando na consulta, a gente chegou no consenso de que ele precisaria perder um pouco de peso para chegar no objetivo que ele tem na próxima prova.
E ele tá voltando de férias, né? Teve umas férias longas no início do ano e foi logo após a maratona dele que ele conseguiu bater a meta que tinha, né? Obrigado pelo seu trabalho, foi fundamental para mim. Foi muito Como legal. que foi o resultado aí, Leandro? Conta pra gente aí rapidinho. E da Gladson Esportes também, obrigado pelo trabalho que você ofereceu. Não, o Gladson Esportes é secundário. Não, é fundamental. Tô brincando. Não, é o corpo multidisciplinar que é importante no resultado. É verdade. Trabalho em equipe. Bom, Exatamente. o plano com relação à corrida anterior, que foi no início de janeiro passado, era reduzir em torno de 20 minutos o meu resultado em maratona. E eu consegui isso, graças ao trabalho do Gladson. Agradeço muito e também ao trabalho da Thaís. Muito E a obrigado. sua dedicação. Parabéns a Exatamente, você, né? né? E Dedicação. a Mônica também me estimulando a correr cada dia melhor. A Mônica é colega Correndo de um corrida, atrás, né? Então, né? muito nos influencia positivamente. Obrigada. Foi muito legal, porque nesse último ciclo, o Leandro, ele precisou abrir mão de algumas crenças, né? Até na inserção de alguns alimentos que ele tinha. E o Leandro é pragmático, hein? Bem É, pragmático. então. É a semente de abóbora. Meu Deus do céu. Não, algumas crenças que ele tinha em relação à alimentação. E acho que nós demoramos umas 2 ou 3 consultas, né? Pra conseguir. Você falou assim, então tá bom, eu aceito, vou Temos comer. pacientes que são bem resistentes, né? Mas foi muito legal, porque ele aceita, né? Mas não é tudo. Você tem que ter argumentos, tem que Questiona, provar. né? Tem que falar, olha, isso aqui vai ser bom por isso, isso, isso. Vamos testar. Se der errado, tudo bem, a gente volta atrás, mas eu acho que vale a pena. E ele aceitou. Então, o legal de trabalhar com o Leandro é isso. Ele gosta e, ao mesmo tempo, ele quer a mudança, mas, ao mesmo tempo, ele quer respeitar os próprios valores e os próprios hábitos. Então, é muito legal essa abertura, né? Que é sempre bom, sempre benéfico. Pode falar, desculpa. Eu queria dizer que você trazer um caso concreto sempre é interessante, porque quem nos ouve pode se sentir próximo dessa realidade, né? Como conciliar hábitos bons ou ruins, como mudar isso para ter melhor desempenho, seja performance, seja perder peso ou ganhar peso, ou meramente se sentir bem, meramente ter aspectos estéticos alcançados, né? A pessoa se sentir mais bonita ou mais bonito. Ganho de massa muscular, por exemplo, também. Então, essas questões de mudança são muito delicadas em alguns casos e reconheço que, no meu caso, às vezes eu fico mal-humorado. Então, eu retorno à pergunta, né? O que a gente faz nessa hora? Assistir comédia. Gente. Não. Para tudo nessa vida tem uma solução, né? A gente só precisa adequar, às vezes fazer alguns ajustes na dieta, ou então substituir, trocar alguns alimentos. Para tudo nessa vida tem uma solução. Acho que a próxima consulta a gente vê como que faz para melhorar isso. Que agora eu não lembro como que tá a sua dieta. Tá. Não, mas tranquilo. Uma coisa que eu queria falar também é que você prescreveu algumas coisas relativas ao desempenho cerebral. Rósea. Eu notei que ao final da maratona eu tentei gravar um vídeo para você agradecendo ao seu trabalho e ao Gladson também, e eu não conseguia falar, não conseguia organizar as ideias, né? Eu mal sabia onde é que eu estava. Isso é sinal de Alzheimer. Acho que era raro, emoção, mas acontece né? muito, né? E aí, então, também... Nós não temos culpa, Thaís. Aí não tem culpa. Também com relação a isso, né? Eu achei muito interessante eu não imaginava que fosse possível ou que houvesse um nutriente que permitisse melhor desempenho, performance cognitiva. que influenciasse tão positivamente na cognição e percepção da realidade. Não, você tem muitos nutrientes que atuam, né, na performance cognitiva. Então, tem nutrientes que estimulam mesmo. O principal é o ômega 3, né? Que, inclusive, está na sua prescrição. Você está tomando, na verdade, vários suplementos, né? Nossa, que ajudam. a lista é grande. E o legal é isso. Eles agem em sinergia com a alimentação, né? Então, os alimentos, por exemplo, eles têm fitoquímicos, que são compostos bioativos que têm ação anti-inflamatória, antioxidante, que otimiza o sistema
corporal, todo o metabolismo, né? E o cérebro, com certeza, se beneficia disso, né? Porque quando a gente pensa numa dieta desequilibrada ou numa dieta inadequada ou com déficit muito importante, o cérebro também sente essa falta, né? E, enfim, e aí no final da maratona pode ser também uma questão com, sei lá, não sei como que estava lá na hora, mas de repente podia estar faltando um pouquinho de água ou, enfim, só estava cansado mesmo, né? Emocionado. Emocionado. Da emoção da prova. A questão de você conseguir bater uma meta que era uma coisa importante para você, né? Sim. Isso também influencia, né? Sim. Mas eu chamo a atenção em relação a isso também com o dia a dia do trabalho. Muitas vezes, um atleta amador, obviamente, encerrou o treino, vai trabalhar. Enquanto que um profissional, obviamente, tem a oportunidade de descansar, porque já está sendo pago para praticar aquele esporte. Então, o que você prescreveu, eu notei que eu tive melhor desempenho também no trabalho, mais precisamente ao final das tardes. Antes eu terminava o dia já muito cansado do trabalho, e hoje eu consigo terminar o dia tão bem quanto comecei. Um dia eu brinquei assim com o Glasson. Olha, no início do treino, eu achei que alguma coisa errada não estava certa. No meio do treino, eu tive certeza que alguma coisa errada estava errada mesmo. E ao final, eu não estava entendendo mais nada. Parecia que estava no começo. Não, a nutrição, ela realmente, sendo bem organizada e equilibrada, ela faz toda a diferença no resultado, nos treinos. Porque o atleta ele chega na competição pronto. Não tem... O atleta que tenta resolver na prova, ele volta para casa. E é no dia a dia, né, que se constrói. Então, esse equilíbrio entre treinamento, nutrição e descanso é importantíssimo. Eu queria entrar num tema aqui, né, aproveitar que é um dos nossos patrocinadores, sobre a cafeína, né? E agradecer aí o Café Ultan, né? Que é aquele café moído, torrado, do jeitinho que o brasileiro gosta. E que quando nós passamos ali na Castelo Branco, quando tá torrando, dá vontade de parar lá e tomar um café, né? Também foi nosso patrocinador no Cross Country, também nosso apoiador aqui no programa. E a cafeína, ela já fez parte da lista de substâncias proibidas, que é por volta ali do final dos anos 2010 ali, depois saiu. Hoje ainda ela fica na lista como advertência. Então, se o atleta tomar uma certa quantidade, ele é advertido, mas não tem penalidade nenhuma. Onde que entra a cafeína na nutrição esportiva? Muito. Porque se fala muito de cafeína nos treinos. Ora bem, ora mal. Pré-treino, né? Tem pessoas... Foi ontem ou antes de ontem, eu atendi um paciente que toma um pré-treino às 5 horas da tarde com 300 miligramas de cafeína. Ele não dorme à noite? Não dorme. Aí a pessoa fala, eu tenho dificuldade. Como que é seu sono? Eu tenho uma dificuldade para dormir, para pegar no sono. Eu vou pegar no sono lá pelas 2, 3 horas da manhã. Não sei porquê, né? Não entendo. Eu não era assim. Tá explicado, E né? fora que passa o dia inteiro tomando café. Então, assim, cafeína, ela tá muito presente hoje em dia na vida das pessoas de modo geral, né? Cafezinho faz parte da nossa cultura. A gente toma um cafezinho em todos os momentos, né? Mesmo nesse forno de Ribeirão, um cafezinho é sempre bem-vindo. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da cafeína. Cafeína no esporte, hoje em dia tem muitos géis que já vêm com cafeína, né? Sim. O que é Sim. ótimo, porque antigamente a gente tinha que tomar só o gel, aí tinha que tomar a cápsula. cápsula de sal, tinha que tomar mais a cápsula de cafeína. Tudo isso era muita coisa para administrar. Hoje em dia fica mais fácil para a gente fazer essa logística, porque em um produto só, a depender da necessidade, a gente já tem tudo que atende a demanda. E a cafeína entra bastante, é um excelente ergogênico, né? É excelente, faz muita diferença na performance. E explica rapidamente pra gente, o pessoal que tá assistindo aí, o termo ergogênico... É que melhora a performance. Melhora a performance. Melhora. Na verdade, ela te ajuda a se manter numa intensidade mais alta por mais tempo. Legal. Ela ajuda no foco também, né? Cafeína é bem Ô, interessante. Thaís, e o pós-treino? Tem muita gente que pergunta, eu termino, faço um treino intenso e eu não tenho vontade de comer, né? Assim, eu faço acompanhamento com o nutrólogo e ele sempre me fala, Mônica, pós-treino,
meia hora no máximo você tem que ingerir, né? Então, tem gente que acaba o treino e não come nada, né? Para recuperação, o que você aconselha? Assim, para corredor, para treinos de mais de 1 hora, às vezes, ritmado, de tiros? Eu vou pegar gancho na sua pergunta, porque faz parte de uma pergunta que eu ia fazer. Com relação a isso, qual o melhor momento de suplementar pós-treino? Que é exatamente o que ela está... Então, depende muito do objetivo. Se a pessoa quer performance, terminou o treino, tem que comer o mais rápido possível. Isso. Por quê? No treino, você depleta todos os seus estoques de glicogênio, depende da intensidade do treino, do objetivo, depende. Depende é a palavra-chave na nutrição. Não existe nada que seja padrão e que funcione exatamente para todo mundo. Mas na maioria dos casos, as pessoas, assim, para todo mundo que quer performance, terminou o treino, tem que comer, tem que fazer uma refeição. E por mais que não tenha vontade de comer, tem que comer. Tem que comer. A nutrição esportiva é o seguinte, você não faz o que você quer, você faz o que você tem que fazer. É conversa com de humor adulto. ou sem humor? Bom com humor ou sem sem? humor? Você que se vira, que sou mau humor. Vai embora. Vai fazer uma meditação, uma yoga. Mas a nutrição esportiva é isso. Você faz o que você tem que fazer, você não faz exatamente o que você quer. Sim. A nutrição, quando você quer só estilo de vida, comportamento, melhorar hábitos, aí dá pra gente negociar e ser mais flexível. Sim. Né? Dá pra ter... Hoje, assim, pela plataforma tudo seria mais para corredor, para atleta, para amador, para profissional também, mas é para performance mesmo, né? E o trato gastrointestinal é tão treinável quanto um quadríceps, por exemplo. Sim. Você acostuma o seu corpo a receber o alimento durante ou após o treino. Né? Então, no início é muito difícil. Falar, nossa, eu termino, não quero nem saber de comer ou de beber, nada. E realmente isso é fisiológico. Mas, à medida que você vai se forçando a isso, você se acostuma. Chega uma hora que você já... E intratreino, Thaís? Tem também, né? Tem. Palatinose, maltodextrose. Aí você vai usando, né? O que você aconselha também? Maltodextrina, palatinose... Depende muito do tipo de treino. Né, Gladson? Se for um treino regenerativo ou então um treino mais curto, só água. Certo. A água tá bom. Se tiver muito calor... Como? Longos, por exemplo. Isso. Aí longo depende muito também da intensidade, do objetivo, da temperatura. Mas, de modo geral, é sempre água, carboidrato, que aí pode ser amalto, pode ser isotônico, pode ser gel. Gel acaba sendo mais usado porque é mais prático. Hoje em dia tem aquelas balinhas de goma, né? Tem várias formas de você suplementar carboidrato. Tem pessoas que gostam de levar alimento, tem pessoas, mesmo corredores, que gostam de comer banana in natura. Não, o que é aquela que eu nunca tinha experimentado? Doce, não lembro. Duro, como... Rapadura? Isso. Rapadura. Rapadura comum? É super comum. Ainda é comum usar rapadura durante os longos Eu ou prescrevo. maratona? Para algumas pessoas, entra bastante. Tem muita gente que prefere. Mel. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, mas tem... Você sabe que tem a rapadura batida, que é molinha, né? Ela melado de cana, né? Que também tem muita gente que usa. É carboidrato, de um modo geral, né? Aí depende. Tem pessoas que precisam de isotônico. Aí dá para usar água de coco. Depende. Mas sempre depende do treino e da intensidade. Da intensidade. Daí a importância de um acompanhamento com um profissional, como nutricionista também, para fazer todo esse trabalho de modo organizado e que se alcance o resultado desejado. E você não ficar perdido no treino, Exatamente, né? saber o que está fazendo. Você fala, não, hoje eu vou tomar, hoje eu não estava afim. E aí é um treino que, de repente, poderia ter sido diferente se você tivesse tomado ou não, né? Então, você não ficar perdido, eu acho que essa orientação faz diferença. Por isso que o pessoal precisa de procurar a Thaís na hora que for treinar com o Gladson. Porque os treinos do Gladson não são fáceis. E se não for na Thaís, não vai terminar os treinos, não é? É isso aí. E eu queria falar um pouco de prazer, né? Porque as pessoas gostam muito da gordura porque é uma delícia comer coisa que tem gordura. Eu não acho.
Mas tudo aquilo que nós comemos, que nós ficamos loucamente com vontade, tem gordura lá no meio, às vezes escondidinho. Pode ser Só o sorvete? Ramon, Se Ramon você Serrano. observar, os pratos gastronômicos têm um anel de azeite em volta. Tem. Ou de manteiga. Então, assim, como nós vamos... Pode falar? Não, a gordura que você Como se nós vamos refere. falar de prazer, né? Também está aqui a nossa patrocinadora do programa 220 volts, né? Que é uma empresa que realiza viagens em grupo exclusivo para mulheres, né, no mundo todo aí. Mônica, inclusive, já fez algumas viagens. Já. Ah, Gestão Noronha, né? esportiva. Teve né? uma... conheceu Noronha? Pode falar. A Mônica tinha o sonho de conhecer Noronha aqui no Nossa, Brasil, né? maravilhoso, E teve a né? oportunidade de fazer isso através de uma corrida, correndo. A Correndo a empresa ilha da nossa toda. querida Você foi no Marina, ano né? passado? Fui. Que legal. Ai, muito lindo demais. A empresa da Marina, né? Nossa querida Marina. Dá uma maior força pra gente. E tem um acontecimento na viagem que a Mônica fez para Paris. Tinham 2 provas no mesmo dia, que isso acontece muito. Tinha uma prova em Miguelópolis, aonde eu comecei a minha carreira, né? E a prova em Paris no mesmo dia. E eu falei, você pode escolher para Paris ou para Miguelópolis. Eu achei que ela fosse escolher Miguelópolis, mas ela foi para Paris. Poxa, mas que torcida era escolha boa, viu? difícil. Aí, né? Mas é Mas assim. tudo bem. Né? Todo lugar é maravilhoso. Eu estava uma semana correndo em Paris e outra semana em Em Orlândia. Sertãozinho. Não, em Sertãozinho. Né? Então, Não, eu fico imaginando o pessoal vendo no Instagram dela. Um fim de semana em Paris e no outro em Sertãozinho, Orlândia, na Canavial. Assim. tudo Cada com coisa sua bem beleza. bem exótico, Tudo assim. com sua beleza. Mas você falou no começo do nosso bate-papo sobre o ômega 3, né, que é uma gordura assim, muito legal. E falando como fisiologista do exercício, o ômega 3 ele tem uma importância muito grande na baía de mielina ali do sistema nervoso, né? A baía de mielina, que é onde os impulsos elétricos acontecem durante a contração muscular, é composto de ômega 3. Então, para essa recuperação neural assim, então sensacional. Parabéns, não sabia que você O ômega tinha 3, essa ele tem vertente, uma né? ação anti-inflamatória Sim, também. muito importante. Uhum. E ele tem EPA e DHA. DHA ajuda muito em função cognitiva, cérebro, de modo geral. Aham. Né? Tanto que é muito prescrito para gestante, para formação do tubo neural e também para melhora cognitiva. Sim. E eu ouço fala pouco, né, na suplementação, na nutrição dos atletas, assim, sobre ômega 3. Nossa, Coisa que a ajuda gente muito na precisa de recuperação, falar mais, né? até na síntese proteica, porque como ele tem essa ação anti-inflamatória, ele ajuda no controle da inflamação que é gerada pelo treino. Né? Isso faz muita diferença na recuperação. Sim. Eu prescrevo praticamente para todo mundo. Thaís, quando a dieta, se você faz o estudo do paciente, né, e a dieta realmente você percebe que tem todos os nutrientes, onde que você começa essa suplementação, por exemplo, de nutracéticos e todos os derivados assim, o que a gente consegue dos alimentos? Às vezes por treinos intensos, preparação para uma maratona, onde que está esse equilíbrio? Porque tem vezes que eu fico assim, brecada para tomar. Tem outras vezes que acabam suplementando para mim. Onde que você encontra essa indicação, por exemplo? Ômega 3 é um deles. Sinais e C, sintomas, né? Então, no hábito alimentar, qual é a frequência do consumo de alguns alimentos? Porque tem alimentos, por exemplo, que são ricos em... Fala do básico, fibras. Tem pessoas que não comem alimentos que são fontes de fibra, não têm hábito de comer vegetais. Então, tem que fazer suplementação com fibras. Sim. Uhum. Básico. Na nossa cultura alimentar, vamos pegar assim, o gancho do ômega 3. Nós moramos longe do litoral. Não tem peixe. Não tem peixe. A gente não tem hábito de comer peixe com Nenhum. frequência. A gente não... Nós, assim, de um modo geral, não comemos. E, então, é importante, né? Mas, assim... Tem que fazer... Depende, de novo, depende. Uhum. E depende da fase do ciclo, depende das condições clínicas, depende da necessidade. Então, tem pessoas que têm alguma carência nutricional, tem pessoas que se queixam, têm sintomas, e aí vai direcionando. A gente fala, bom, então vamos fazer uma suplementação que vai te ajudar a amenizar esses sintomas. Uhum. Então, depende muito, né? Não tem um padrão, sabe? Certo.
Alimentação, né, com suplementação, hidratação, sono, treino para sono. Assim, café tomei hoje, mas normalmente 3 horas, 2 horas eu não tomo mais café. Mas meu sono é bem complicado, a qualidade do sono. Tem estudos que falam bastante sobre cafeína, né? Sobre café. Complexo a meia-vida, complexo B é essencial. Falta vitamina D. Vitamina D é essencial, né? Todos são, né? Vitamina C. Né? É muito comum ver em corredores infecções virais respiratórias, né? Então... Tudo isso, imunidade. Aí a pessoa vai lá, toma vitamina C. E isso também, fazer suplementação de antioxidantes muito próximo do treino pode atrapalhar a performance, porque o treino gera uma inflamação. E a recuperação é o seu corpo respondendo a essa inflamação que foi gerada pelo treino. Se você coloca um antioxidante ali logo depois, ou antes ou depois, muito próximo da sessão de treino, atrapalha a sua performance. Sim. O seu corpo não vai responder de maneira adequada e você não vai evoluir. E vitamina C, basicamente, é unânime, né? Vocês devem conhecer muitas pessoas que tomam vitamina C por conta própria. Eu pego muitas pessoas, aí eu peço para parar. Para ingerir perto do treino ou longe do treino? Antioxidantes? Longe. Longe à noite, né? Longe das sessões de treino. Agora, a sono é importante, né? Então, eu estava falando da cafeína. A cafeína tem uma meia-vida, ela demora. Tem estudos que falam que demora até 8 horas. Então, para você conseguir dormir, para você que tomou um cafezinho, sei lá, 10 horas da manhã, às vezes 2 horas da manhã você ainda está com aquela cafeína girando. Você não consegue ter um aprofundamento no sono. Às vezes você até dorme. Não, deu meu horário, vou lá e durmo. Mas a qualidade, o sono profundo, depois o sono REM, eles são prejudicados pelo excesso de cafeína. E atrapalha no sono, né? E o sono inadequado não tem uma recuperação. Sim. Não tem estímulo para síntese proteica. A performance acontece no descanso, no sono, né? Em sentido contrário, o magnésio notei que dá muito sono. É comum sentir muito sono após tomar magnésio? É que você está tomando um que é específico com esse objetivo, né? O magnésio, ele é essencial também, até para a produção de energia e... Enfim, ele está presente em vários processos metabólicos. E a suplementação do magnésio faz muito sentido. E ajuda, inclusive, no controle do sono. E aí ele ajuda. Thaís, e sobre modismo também da soroterapia? Atletas que estão naquele imediatismo, que quer recuperar, tem competição uma perto da outra. São modas, né, que viralizam com o Instagram e aí acaba ficando muito intenso, se fala muito sobre isso. Mas, na verdade, a melhor maneira de você obter nutrientes é através da alimentação. É para isso que existe o trato gastrointestinal, para absorver os nutrientes. E a soroterapia ela é indicada em casos de pessoas que estão doentes, né? Que o trato gastrointestinal não funciona, que está... Mal absorção. Que está comprometido e não consegue, então vai e faz uma soroterapia para repor. Mas não é necessariamente para atleta, né? Uma profilaxia, por exemplo. Isso não... No final de semana passado, você foi a um congresso em São Paulo e teve alguma coisa sobre nutrição, sobre suplementos alimentares. Fala um pouco para nós do que há de mais recente e eficiente também, útil para os atletas com relação à suplementação. Olha, em relação... O suplemento mais essencial para atletas é hidratação, água e carboidrato. Carboidrato, tem muita gente que tem medo, né, de carboidrato. Eu queria entrar no carboidrato. Já que você vai entrar, rapidinho. Já falamos de várias coisas, né? Agora vamos falar um pouco de drogas. Porque o carboidrato, o açúcar, né? A primeira droga que os europeus trouxeram para cá foi o açúcar, né? E viciou todo mundo. Você já viu alguém roubar a TV de casa para comprar açúcar? Mas é viciante, pelo amor de Deus. Então, assim... a maratona de Ribeirão Preto, ela inovou, porque existe, né, os paradigmas de que muita coisa faz mal, né? Tudo faz mal em excesso.
E a Maratona, ela fez a cerveja da Maratona, né? É um parceiro nosso. É uma cerveja aí com sabor único, feito pela cervejaria SP330. Como que é? Tem um abacaxi com hortelã. Já tomou, Thaís? É refrescante, uma delícia. É uma bem delícia. levezinho. Boa. Experimentei. E eu tenho até cuidado para falar isso, né? Porque existe alguns estudos europeus que mostram que, assim, se você toma uma cerveja pós-treino, cerveja de qualidade, tá? Isso pode até ajudar no processo de recuperação. Mas isso é um assunto para outro dia. Tem ali açúcares, carboidrato na cerveja, tudo, então... Sem álcool, essa cerveja? Sem álcool. Sem álcool é bom. Se for sem álcool, aí já... Mas com álcool é muito melhor. Mas assim, só falei isso para destacar o nosso patrocinador aí. Mas o carboidrato, ele é uma grande incógnita. Né? Que você ia começar a falar, eu falei, não, então vamos lá. Vamos começar pelo jeito certo. Né? Porque como é difícil conversar sobre carboidrato com um atleta. Porque existe tanta coisa sobre o carboidrato. E dentro da feira que você foi, né, se quiser abordar alguma coisa nova, e fale pra gente sobre o carboidrato, os mitos e verdades, por favor. Nos ajude. Olha, eu não entendi muito bem o que você falou da incógnita, mas o é que realmente o pessoal tem medo. Não, uma coisa é o açúcar e outra coisa é carboidrato. Então, o açúcar é um carboidrato, mas às vezes é o medo do açúcar. A pessoa chega e fala assim, eu cortei o açúcar da minha vida. É uma coisa, né? Diferente do carbo. Mas assim, às vezes ela tá falando uma coisa que ela nem sabe o que ela tá falando. Isso é. Então assim, explica pra gente o que é açúcar, o que é carboidrato, se é a mesma coisa, se não é, por que você corta açúcar. Dá um geral pra gente do carboidrato e do açúcar. Acham que o carboidrato que faz ganhar peso. Ganhar peso, que eu digo, é gordura, engordar. Sim. Né? E, na verdade, não é isso, né? O que faz mal, na verdade, é o excesso de carboidrato. Então, se a pessoa tem o hábito de comer 2, 3 pães de manhã, 5 pães de manhã, que acontece muito. Pão com quê? Pão com manteiga e toma suco e come uma fruta. Só carboidrato. Aí depois vai comer um lanche da tarde, pão de queijo. Vai comer um lanche entre as refeições, come uma fruta, carboidrato. Ou então pão com, sei lá, pão. Pão está muito presente, bolo, né? E, enfim, sempre alguma farinha, alguma coisa assim. Então, a base da alimentação dela é essa. Né? O que faz mal é o excesso, não exatamente o carboidrato. Né? O carboidrato, na performance, ele é essencial. Essencial. Não tem como ter performance se você está com uma dieta, né? Com baixo carboidrato. Né? Assim, o carboidrato, dá para a gente fazer uma modulação a depender do ciclo da dieta ou então do objetivo, com uma fase com mais, outra fase com menos carboidrato. Mas o carboidrato, ele é essencial. Né? Dá para a gente brincar, às vezes, com a quantidade de carboidrato. Mas quem está, por exemplo, treinando para performance, quer baixar pace e quer fazer correr forte, ou então quer ganhar peso, quer aumentar a massa muscular, se não tiver carboidrato na dieta, a pessoa vai ficar mal-humorada. Além de ficar mal-humorada, vai perder muito peso, não vai conseguir ter a performance desejada. Né? Então, vai muito da fase que você está, no momento, né? Mas o carboidrato é essencial. Eu trabalho... Com o Leandro, a gente está trabalhando com na última prova, a gente trabalhou com quanto? 70 gramas de carboidrato, né? Agora, a meta para a próxima é aumentar. Sim. Ele nem sabe ainda. E a diferença de açúcar e carboidrato? O humor vai melhorar. Eu percebi que algumas coisas mudaram, mas vamos lá. O açúcar, ele é absorvido rapidamente, né? Então, ele... ingeriu, praticamente é absorvido na hora. Tem vários tipos de carboidrato. Então, tem carboidrato simples, o açúcar é um carboidrato simples, e tem carboidratos compostos, que são duas ou mais moléculas. Né? Então, por exemplo, aí a gente depende de vários outros receptores para poder fazer essa absorção. E é isso. E existe carboidrato que são, por exemplo, as frutas. Elas têm bastante carboidrato,
contém frutose, sim, mas tem muitas fibras. Então, a absorção desse carboidrato é totalmente diferente de quando você coloca um açúcar ou uma sacarose, por exemplo, que é uma molécula simples, né? Não, legal. Eu acho que todo extremo, ele não é legal, né? E hoje nós vivemos, principalmente quando fala de nutrição, em situações muito extremas. O que você me diz do aumento de ingestão de gordura pré-treinos longos? Você tem algum conceito sobre isso? Ou você acha que se aplica, não se aplica? Normalmente, hoje em dia está muito na moda os super coffees, né? Os super cafés, que tem cafeína, muita cafeína, em média 100 miligramas de cafeína, e gordura TCM. Que, às vezes, as pessoas que tomam isso acabam tendo desconforto gastrointestinal durante o treino. Não sei se vocês já vivenciaram. Já, eu não consigo tomar. A pessoa tem um estímulo ali no intestino, né? Depende muito do treino. Para corrida, eu não costumo... Treino longo, por exemplo. Não, vou fazer 20 quilômetros. Não costuma dar... então. 20, 30 quilômetros. Uma maratonista, por exemplo. Não. Normalmente, pré-treino imediato, assim, é mais carboidrato, talvez um pouco de proteína. Véspera. Na véspera? Isso, Não, também carboidrato. Também aumenta carboidrato. Hidratação aumenta. Né? E diminui um pouco a gordura mesmo, porque a gordura em excesso vai estimular o trato gastrointestinal e pode dar um fator emocional envolvido e a pessoa vai ter um desconforto gastrointestinal importante. Né? Legal. Porque eu assim, né, nós temos muitas coisas e ouvir você falando com autoridade e eu, de verdade, chancelo aqui muitas coisas que você está dizendo. É importante. Então, eu estou falando detalhadamente porque as pessoas elas precisam de ouvir isso e acreditar nos trabalhos. Quando eu costumo dizer que para nós falarmos que está errado, primeiro nós temos que fazer. E aí, se der errado, aí você tem argumentos para ir lá e contestar. Agora, como que você vai contestar algo se você nem seguiu os protocolos do processo? Não tentou, né? Então, primeiro faça, depois fale, né? E assim, não existe nada que seja verdade absoluta que vai ter que funcionar. Não, isso tem que funcionar para você. Mais uma vez, é individual, né? Sim. Então, alguma estratégia que... Não, isso aqui eu acredito bastante, mas... Não, então tentei. Olha, não senti muito bem, achei que não foi legal, então vamos pensar numa outra estratégia. Não é obrigado, né? Olha, isso aqui funciona com 100% das pessoas. Não é assim. Sim. Né? A gente tem individualidade, a biológica. Tem a questão cultural também, tem a questão da logística, porque às vezes a pessoa tem uma vida que não encaixa. Não, o ideal, por exemplo, o nitrato, pré-treino. O ideal é tomar 2 horas, no máximo 1h30 antes. A pessoa fala, mas eu vou dormir meia-noite para acordar. Eu tenho que acordar 4 da manhã, né? Só para... Eu vou sair para treinar às 6, eu preciso acordar às 4, perder 2 horas de sono, ou então 1h30 de sono, só para tomar o suplemento, às vezes não se encaixa. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso, tem pessoas que não vão, entendeu? Então, vai muito da individualidade. Não, legal. Thaís, e sobre a creatina? Creatina é um excelente suplemento. Excelente. Ajuda tanto no aumento de massa muscular. Hoje em dia tem, estudos comprovando até eficácia na prevenção ou na redução de doenças neurodegenerativas. Ajuda na placenta de mulheres gestantes, né? Então, creatina é um excelente suplemento. Costumo trabalhar, mas quem está querendo perder peso normalmente para a corrida, ela não faz muita diferença, né? Principalmente para corredores de longa distância, maratonista. Você não usa muito... depende do objetivo, mais uma vez. A frase, né? Depende. Você não usa muita potência, né? A creatina ela faz mais sentido no esporte quando envolve potência. Então, na maratona, você vai mais num pace contínuo, né? Então, se o objetivo for ficar mais leve para correr, porque isso, sim, ajuda na velocidade... A creatina pode não fazer sentido, mas pode ser que em alguns casos ela faça sentido para corredor, né? Depende. Seria um ganho direto, né? Para recuperação, às vezes, também. Depende da fase do ciclo, né? Quero agradecer aqui a presença do Joseph, responsável técnico pelo marketing.
Carta 1. Através da Carta 1, Marketing Digital, a empresa dele. E estamos alertando que estamos chegando ao final do podcast. Aliás, já estamos na parte Eu falei seguida. que seria pouco tempo, eu falei. Vamos ter que nutrição. marcar outro, porque Joseph, tem muita você- coisa para falar ainda. Nos Nutrição deu pouco tempo para conversar a lindo, respeito da nutrição, hein? Ó, o responsável não é você, é o outro, né? Entendi, tá joia. Fique em casa. É assunto para mais de mês, né? Quero Tem agradecer muito também assunto. a presença aqui, conforme já falei, né? Do Gladson, Mônica, mais uma vez, Thaís, obrigado pela atenção. Imagina, olha, pelo foi um convite prazer, de viu? vir aqui ao nosso podcast. A Tip Runner, orgulhosamente, tem você como nossa parceira. É um e prazer também agora participar. aqui como a entrevistada do podcast. Muito obrigado. Viu? Muito legal. Obrigada pelo convite. Thaís. Caso Obrigada. queira falar alguma coisa ainda, no tempo excedido ali já está uns com 5 Não, já minutos. falei bastante. falei. E só para finalizar, né, falar dos dois últimos patrocinadores aqui, a Max Vibe, internet de qualidade na cidade e no campo, né? Então, atua aí em todos os lugares, né? Estava na fazenda esses dias lá, só tinha um lago, galinha e não tinha internet. Eu falei, como que vive sem internet? Então, acho que a Max Vibe pode chegar lá. Vou dar um jeito de fazer ela chegar lá. Superbike, peças, acessórios no atacado e no varejo aí. Então, assim, a Tip Run é uma plataforma que já nasceu grande, né? Ambiciosa. E nós procuramos trazer aqui, convidar, na verdade, né? Pessoas com know-how, pessoas que têm autoridade no que fala. E se falar coisa que não deve, nós contestamos mesmo. Mas nós contestamos na frente, tá? Mas hoje você deu uma certo. aula pra gente aqui. Obrigado. Imagina, olha, eu quero agradecer muito, Admiração viu? maior Obrigada. por você a partir de hoje, porque você é sensacional. Obrigado. Ah, nossa, que Sensacional isso. mesmo. Muito Obrigada, obrigada. Thaís. Eu adorei participar. Adoro falar sobre nutrição. Eu falo horas e horas e horas e nem percebo. Coitado de quem tá ouvindo. Maravilhoso ouvir você. Parabéns, viu? Foi muito legal. E sempre que precisarem aí, estiver falando, estamos sem assunto, pode me chamar que eu venho, que eu adoro falar. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu.